Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor de hoje, com um convidado todo especial. Muito especial, ao meu lado aqui. E já está aqui com a gente, o Bispo Edir Macedo, já vai falar com a gente aqui sobre sentimentos. Sentimentos. 51 anos de casado, com experiência maior do que a nossa para compartilhar com você o que você precisa saber para ser feliz no amor. Nós fomos às ruas, primeiro, para perguntar às pessoas se muitas experiências no amor, quer dizer, muitos relacionamentos, é bom porque te acrescenta conhecimento, te faz aprender, te faz escolher alguém certo, ou se aquilo acaba deixando um acúmulo de traumas na sua vida. Vamos às ruas perguntar e já voltamos aqui para comentar sobre isso. Veja só as respostas. Uma pessoa que tem vários relacionamentos, essa pessoa, ela está adquirindo mais experiência na vida? Não, tá arrumando problema pra vida dela. É, por quê? Porque não adianta, nenhuma pessoa não é igual a outra. Então você ficar arrumando vários, você nunca vai saber o que você quer. Você já teve vários relacionamentos? Já, quando eu era mais nova, eu tive bastante. Cada um tem manias, vícios, comportamentos, então se você não aceita, porque a gente já está crescendo no mundo individualista, a gente fica com mais traumas. Você já teve muitos relacionamentos? Não. Quando jovem, sim. Quantos relacionamentos você já teve? Sim, 3. 3? 3. Foram só 3, então? Só 3. E o que você aprendeu em cada um? Comportamento, respeito, carinho. Acho que foi o suficiente. E os traumas que você falou que também adquiriu? Você esperava algo de uma pessoa e essa pessoa não te deu aquilo que você esperava. Mais experiência, mais experiência. Você é um cara que já tem muito relacionamento? Já, tive muito já, desde os 13 anos. Já namorei muito já. Cada uma delas que você se relacionou, teve relacionamentos sérios? Não. Nunca teve um relacionamento sério? Não, não. Foi sempre pra ficar? É, só pra ficar, uns 3 meses já era. Que experiência que você adquiriu no decorrer desses vários relacionamentos aí? Fiquei mais esperto com elas, né? Fiquei mais esperto, agora tô esperto com todas. Mas você fala mais esperto por quê? Você ficou traumatizado, decepcionado? Tem umas que quer dar um golpe, aí você sabe como que é. Não o golpe que tô falando de dinheiro. O golpe que é zoar o cara, né? Aí é embaçado. Você acredita que essa é a experiência que você adquiriu, então? É isso mesmo, treinado e doutrinado. Quanto mais relacionamentos a pessoa adquire mais experiência? Sim. Por quê? Porque são relacionamentos e pessoas diferentes, né? Índoles diferentes. Então, a gente aprende com cada um deles. Eu acredito que adquiriu mais experiência. A senhora teve quantos relacionamentos na vida? 2. A senhora tá casada até hoje? Casada, 40 anos de casada. Então namorou com um, não deu certo, namorou com o segundo, casou. Casei. Porque tem pessoas que a gente vê que elas têm muitos relacionamentos e acaba adquirindo muitos traumas também, muitas feridas abertas. Tem todos os tipos, né? Todos os tipos. Mas eu acho que namorar é uma experiência que a pessoa vai tendo. Uma pessoa que tem muitos relacionamentos, ela está adquirindo muita experiência ou não? Não, não está adquirindo experiência, não. Ela está experimentando muito e nunca vai achar o perfeito. Quando você tem um relacionamento maduro e sincero, basta só um. Se a pessoa não está segura e fica pulando de galho em galho, é porque ele está com problema, né? Então você acredita que as pessoas estão procurando muitos relacionamentos em busca do quê? De uma pessoa perfeita? Sim, acredito. Acredito que busca de uma pessoa perfeita. E essa pessoa não existe. Se existir, me mostra que talvez o meu não tenha sido. Você, no caso, está no relacionamento hoje? Tô, graças a Deus. Há 27 anos com a mesma mulher. Sou apaixonado por ela. Ela me deu 2 filhos maravilhosos. E eu pretendo envelhecer ao lado dela. É uma pessoa ímpar. Acredito que eu encontrei aos 15, 19 anos ali, eu não lembro muito bem, que a gente começou a namorar, a mulher da minha vida. Uma pessoa que tem muitos relacionamentos, fica com muitas pessoas, ela está adquirindo mais experiência ou você acredita que a pessoa está adquirindo mais traumas para a vida? Mais traumas para a vida. É o seu caso? Sim, porque eu já tive muitos relacionamentos e eu só saí machucada nisso. Você adquiriu que tipo de trauma? Olha, o fato da pessoa gostar e às vezes não ser correspondido. Foi um dos traumas que eu peguei. Então, hoje em dia, pra mim, confiar nas pessoas é difícil. Tem que conhecer bem a pessoa hoje em dia.
porque a pessoa vai ter que provar ali no dia a dia quem realmente ela é. Para você ter experiência em alguma coisa, eu acho que você precisa estar ali praticando, não só na teoria do que seria isso. Então eu acho que se você vem de outros relacionamentos, você cria uma bagagem do que você gosta, do que não, do que te faz bem e o que também não faz. Então eu acredito que sim. Mas você não acredita que também a pessoa traz também traumas ou marcas, feridas abertas? Eu creio que também. Possível marcas e feridas que, enfim, se não cuidarem individualmente, também pode trazer isso para outro relacionamento. Então eu acho que é algo a ser trabalhado individualmente. Você já passou por isso? Já, e eu posso dar a prova real disso, já que eu entrei agora num relacionamento e é o meu primeiro, de verdade, assim mesmo. Muitas coisas eu tô aprendendo com ela. Acabam ficando traumatizadas porque às vezes elas criam expectativas em cima de algo e essas expectativas podem machucar. Buscam ser completas em outras pessoas quando não são completas em si próprias. Então isso às vezes magoa e chateia. Uma pessoa que tem muitos relacionamentos, você acredita que ela adquire mais experiência com isso? Quando a gente se relaciona com mais pessoas, a gente consegue entender mais o ser humano. Eu acho que com isso você adquire mais experiência, sim, com certeza. E hoje em dia, pela nossa liberdade, a gente também não quer se prender a um só relacionamento. A gente quer viver outras experiências também, como os homens vivem. Cada relacionamento que deu errado, você acredita que foi uma experiência que trouxe para a sua vida? Com certeza. E me ajudou para os próximos relacionamentos que eu tive. Na sua opinião, uma pessoa que tem vários relacionamentos, ela vai adquirir com isso mais experiência ou mais problemas, mais traumas? Mais problemas e mais traumas. Renato, Cris, eu gostaria de saber o que eu devo fazer, né, para mim conseguir me livrar de um trauma, né, de uma pessoa que eu amava muito, ver a falecer, e com isso eu sofro muito, né, tanto que eu falo que hoje, por enquanto, eu não quero ter, assim, um relacionamento, né, e eu quero saber se vai demorar muito, né, passar esse trauma todo, se tem algo a fazer. Com certeza não é só esperar o tempo para passar o trauma. Você tem que fazer alguma coisa. Mas esse é o grande problema realmente da vida sentimental. São os sentimentos, como a gente viu aí a Resimar que fez a pergunta, ela está presa a um sentimento que ela tinha por alguém que já morreu. Quer dizer, ela nunca vai ter essa pessoa de volta, mas ainda fica presa a esse sentimento. Um coração, né, pai? Eu vou deixar você falar, porque você fala tão bem sobre esse assunto. Quem me dera. Olha só, eu entendo a dor dessa senhora, porque eu também passei por isso na minha adolescência. Eu tive um primeiro amor. E o meu primeiro amor, a gente se entrega. Primeiro amor, a pessoa se entrega. Corpo, alma, espírito, se entrega 100%, sem restrição. E aí o que acontece? Quando houve da parte dela a rejeição, chegou um momento que ela, enfim, ou enjoou, alguma coisa aconteceu. Nós ficamos sem chão. Fiquei sem chão. Porque a pior dor, é pior a dor da alma do que do corpo, da carne. Porque a gente se torna, digamos assim, um legume. A gente se torna uma minhoca. Nada. Uma pessoa assim, frustrada, desprezível, porque a gente foi traído, né, por aquele amor que a gente deu tanto, né? E como é que vai tirar essa dor da alma? Renato, esse é o problema das pessoas. Como é que a gente vai tirar uma dor da alma? Só existe um único caminho, é o caminho da fé. Porque foi o caminho que eu achei e que me deu forças para superar aquela situação e procurar
outra pessoa que viesse compartilhar comigo a mesma fé. Porque a fé é interessante, não é religião, não. Não é uma fé religiosa, caridosa, bondosa, não. É uma fé inteligente, racional. Você pensa, você raciocina e diante daquele quadro você toma uma decisão. Então eu falhei com aquele primeiro amor, eu falhei, ela naturalmente ela enjoou, consequentemente eu fui em busca de outra para tentar apagar aquela dor. E outra, e mais outra. E ninguém a satisfazia, ninguém conseguia atenuar aquela dor da alma, que a gente fica uma minhoca, humilhado, sabe, rejeitado, perdido, desorientado. A gente fica louco da vida. A pessoa faz qualquer negócio para ter aquela pessoa que ela pensa, só ela vai me fazer feliz. É exatamente. Então ela procura amarração amorosa, ela faz simpatia, ela pede um amigo, fala com ela, pede um parente, um amigo em comum, fala com ele, fala com ela, por favor, se humilha, me dá uma chance, fica mandando mensagem. Né? E pior é que quanto mais ela faz isso, mais a outra pessoa fica com nojo dela. Porque ninguém quer alguém assim, né? Exatamente. Se arrastando. E mais ela fica também se sentindo mal. Porque ela sabe que ela está se diminuindo diante da outra pessoa. Pois é. Então, no meu caso, eu fui procurando e deixando feridas. Porque eu também não conseguia amar a outra pessoa. Esse é o problema. A pessoa carrega aquela dor de rejeição, aquela paixão, e não consegue se relacionar com outros. Tenta, vai, tem 1, 2, 3, 4, 5... Peraí, você fazia então com as outras o que ela fez com você? Não, de jeito nenhum. Eu estava buscando, eu estava procurando. Se elas se apegavam a mim, é problema dela, mas eu... Exatamente. Quer dizer, às vezes você foi machucada por uma pessoa que também está machucada, né? E que também está à procura. Pois é, Cristina, eu queria me curar. E quando a gente quer se curar, eu não quero nem saber qual o remédio. Quer tomar o remédio para resolver. Então, fui pulando de galho em galho, etc, até que eu tive a consciência de que eu não tinha o domínio do meu coração. O coração não se domina. Você não consegue dominar seus sentimentos. Você sente e acabou. Como é que você vai fazer? Foi quando nós achamos a fé. A fé no Deus vivo. Porque naquela dor insuportável, eu recorri a Deus, não tinha quem pudesse atenuar, eu recorri a Deus e tive aquela experiência de fé. E aí eu deixei de ser refém do meu coração para ser senhor dele. A fé nos faz isso. A fé protege, a gente tem um entendimento, um raciocínio de que a gente se protege. Até que aconteceu de nós encontrarmos a minha mãe, a sua mãe. Quando nós nos encontramos, ela também vinha de um relacionamento, digamos assim, fracassado. E eu também já tinha me curado. Ela não veio me curar, não. Eu já estava curado, porque a fé já tinha me curado. E aí, como ela tinha fé, do mesmo jeito que eu, então, aí acabou o problema. Eu não tive mais problema com esse negócio de paixão, de sentimento, de ser refém de sentimento, de ficar implorando, pedindo, rogando o amor das pessoas. Não, eu deixei de ser o pedinte para ser uma pessoa livre, liberta. E aí você tem o que dar, né? Você tem amor para dar. Exatamente. Quando nós nos conhecemos, Cristiane, é interessante isso, é bom falar. Eu já era feliz. A minha fé me fez feliz.
Eu já era feliz. E a Esté também era feliz, porque ela também tinha a mesma fé. Então, quando nós nos casamos, nós nos completamos, mas já éramos felizes quando éramos solteiros. E é isso que eu gostaria de falar com as pessoas, porque naquela época existia, a época já faz tempo, né? Tinha uma música do... como é o... Valdir Soriano. Valdir Soriano, quem eu amo não me quer e quem me quer mandei embora. Então, esse estilo de amor faz a pessoa ser refém. E aí nada, absolutamente nada acontece na vida dela, porque ela fica presa àquela situação. Quer dizer, as músicas de sofrência não são de hoje só, não, né? Já naquela época, a gente tem essa música aí. Bota aí a música, olha só, dá uma olhada. Dá uma olhada o nível da sofrência. Eu quero, não me quer, quem me quer, mandei embora. E por isso eu já não sei. Quer dizer que essa foi a trilha sonora do senhor por algum tempo. Eu não conhecia essa trilha, mas eu carregava essa dor. Mas graças a Deus, pela fé, porque a fé, Renato, que não tem nada a ver com religião, a fé tem com a razão, com a inteligência. Você crê em Deus, e quando você crê em Deus, você passa a acreditar em si próprio. Se você não crê em si próprio, não acredita em si próprio, como você vai acreditar em Deus? Você se vê, se sente, se toca, você não vê Deus. Então, primeiro, a gente tem que crer em Deus, para que então venhamos crer em nós mesmos. E a partir daí, eu deixei de ser refém, de ser escravo, porque é doloroso. É doloroso, é terrível. As pessoas que amam e não são correspondidas sabem o que eu estou falando. Quem nunca amou de verdade, tem troca de casal, etc, etc, troca de namoro, etc, com facilidade. Mas quem ama, quem se entrega, porque o amor envolve uma entrega, você se entrega, você se rende, você se torna refém, você se torna uma criancinha, um bebê na mão da pessoa que você ama. E se a pessoa não corresponde, ela faz você de gato e sapato, fica jogando. E aí é aquilo, a pessoa ela deixa de crer nela mesma, né? Ela perde o valor próprio, ela acha assim que ela não tem mais razão de viver. É o motivo de muitas pessoas caírem em depressão. Hoje em dia muita gente para de comer, para de tomar banho, para de fazer as coisas, para de viver, por causa de um amor não correspondido. Você talvez esteja aí, tá sol lá fora, você podia estar saindo, você podia estar aproveitando o sábado, mas você está em casa ainda de pijama, você está chorando, você está aí com os olhos marejados, você está sofrendo. Você está sofrendo, você não vê uma luz no fim do túnel. E por quê? Porque você não só foi rejeitada, né, abandonada, traída, trocada, mas você também perdeu o seu ser. Assim, quem é você? Parece que a pessoa, como você falou, a pessoa se entrega tanto que depois, quando ela perde aquele relacionamento, ela perde a identidade, ela não sabe mais quem ela é. Quem sou eu? Né? Eu não tenho mais razão. Eu lembro que um dia eu estava tão desesperado, mas tão desesperado, que eu estava iniciando na fé. Então eu disse, Deus, se o Senhor ama Jesus, me traga essa pessoa de volta. Não é que ela voltou? Só que quando ela voltou, já não tinha mais o mesmo brilho, já não tinha mais aquela... Parece que voltou ali por foi... pena? Eu acabei... Não. Voltou por pena? Não, por pena não. Ela voltou porque quis voltar. Mas a verdade é que quando voltou, eu já não me agradou. Já fiquei assim, sabe, aquela fantasia caiu, porque eu já estava na fé. E aí acabou o primeiro amor e
Nós fomos levando até que, passando, né, tentando resolver o problema, mas foi quando nós conhecemos a Esté que resolveu definitivamente o problema. E o fato é engraçado que até hoje, quanto mais o tempo passa, mais a gente se ama, mais a gente se depende um do outro, porque é uma parceria, é um só corpo, como diz a Bíblia, se torna um só corpo. E isso fez a diferença na nossa vida. E por isso você está aí, Cristiane. Estou aqui, sou fruto disso. Agora, eu creio que você também teve um baque na sua vida, mesmo jovem, da mesma forma que eu. Eu estava lembrando aqui que eu tive alguns, né? Eu vou falar de um. Que isso? Quando eu gostei de uma pessoa e abordei e tal, falei, eu gosto de você e tal, queria namorar com você. E ela falou assim, mas eu não gosto de você. Não? Ela falou, eu não gosto de você, a gente não tem muita compatibilidade e tal. Aí, mas assim, eu percebi que deixou uma frestinha aberta. Aí eu falei pra ela assim, olha, mas me dá uma chance, eu vou fazer você gostar de mim. Me dá uma chance, eu só queria uma chance. Porque a gente fica refém, como o senhor falou, né? A gente fica escravo daquilo, é como se nós não tivermos aquela pessoa, e aí nunca vamos ser felizes. Aí a pessoa já entra num relacionamento sabendo que a outra não gosta tanto, e você vai ter que fazer todo o esforço, todo o trabalho para conquistar a outra pessoa. Você vai se entregar mais, e o pouco que aquela pessoa dá para você de retorno pelo relacionamento, você tem que se contentar com aquilo, porque você sabe que ela não sente o que você sente por ela. E a sensação de que você nunca é suficiente para a pessoa. Você pensa assim, poxa, ela não gosta de mim como eu gosto dela, né? Então você está sempre colocando a pessoa aqui em cima e você se vê aqui embaixo. Então você fica nessa tentativa de fechar essa brecha aqui o tempo todo, e aí você acaba se tornando uma pessoa enjoada. Você se torna uma pessoa enjoada, você fica atrás. E essa pessoa aqui nunca tem que fazer nada, porque você está sempre correndo atrás. E também é uma sensação que muita gente, por exemplo, que foi traída, tem. Muitas pessoas traídas, elas ficam com essa sensação. Eu não fui suficiente para ele, eu não fui suficiente para ela. Por isso ela procurou outra pessoa. E agora, mesmo juntos, tentando restaurar o casamento, fica aquela lembrança, poxa, o que faltou em mim? O que você viu na outra? Por que você foi procurar fora o que você tinha aqui dentro? Ou não tinha? Enfim, então essa sensação de inferioridade castiga a pessoa. A pessoa sofre, a pessoa geme e muita gente se arrasta por anos. E aí assim. você ficou... Continua aí, termina o assunto aí. Você deu uma meia volta para sair fora da... Ai, mas aí como é que foi? Eu insisti, aí ela entrou no relacionamento com ele. Aceitou namorar comigo. Você quer que vá até onde? Quanto tempo? Eu posso dar um pulinho ali fora para vocês. 4 anos. 4 anos. 4 anos. Pois é, rapaz. E era o primeiro amor também? Não foi o primeiro amor, mas foi um amor. Renato, o primeiro amor é que dói, rapaz. Como eu falei para você, eu tive vários. Vários primeiros amores? Vários amores. Não era amor. Sentimento, o primeiro paixão, amor do Renato foi a Cristiane. Quando a coisa é o primeiro amor, a coisa pega. Porque você se rende, você fica cego. Você fica cego e surdo para conselhos dos outros. Não tem conselho, não tem palavra. Você fica surdo. Só a fé dá sabedoria para você conduzir o seu coração de acordo com a necessidade. A fé. E isso é raciocínio. A fé não é sentimento, não. A fé é razão. Então, se a gente não unir a fé com o sentimento, ou não conseguir conciliar a fé para administrar o coração, a pessoa vai sofrer e não vai ter solução. A não ser que ela venha conhecer Jesus, a fé. Porque a fé dá sabedoria, a fé em Deus, a fé vem do Espírito de Deus. A fé é Espírito. A fé é Espírito. Ela vem do Espírito
de Deus para o nosso espírito, para que o nosso espírito possa conduzir o coração, que é a alma. Dominar o coração, né? Dominar. Quer dizer, o que o senhor está falando aí, que a gente está tirando de lição aqui, é que o grande problema da vida sentimental são os sentimentos, quer dizer, o coração. A pessoa fica escrava de um sentimento que ela não controla. Muitas vezes o sentimento faz ela correr atrás, tomar decisões erradas, escolher pessoas erradas, se entregar a relacionamentos que não funcionam, muitas vezes abusivos, e fica ali, sofrendo, até ela se arrebentar. Ou encontrar esse poder superior que o senhor está falando, que é a fé, que vai dominar esse sentimento e conduzi-lo para uma decisão certa. É por isso que o mundo está essa esculhambação, essa bagunça, porque ninguém é de ninguém. Não há fidelidade, não há lealdade, não há companheirismo. Eu sei que existem aqueles poucos, há uma minoria, mas a maioria vive uma bagunça. Por quê? Porque o coração é incontrolável, enganador. E ele é cruel. O coração é cruel, rapaz. O coração faz a pessoa sofrer. E enquanto a pessoa não tiver uma fé racional, inteligente, uma fé que pensa, que pesa, que avalia, ela vai ficar escrava do desgraçado coração que é cruel. É cruel. A Bíblia diz que o coração é cruel. E quem o conhecerá? Então, a pessoa só vivendo a fé em Deus, no Deus vivo, que ela vai ter sabedoria para controlar essa situação que é o coração. Porque não é mole, não. Não é fácil. É a pior dor do mundo, é você amar uma pessoa que despreza você. E quanto mais você ama, mais difícil fica a coisa. Parece que a gente fica enjoada, ela fica enjoada. A outra pessoa, a amada, se enjoa, se enoja da gente. E muitas vezes a pessoa que é levada pelo coração, ela até sabe o que ela tem que fazer, mas ela não faz. Não tem força, né, Cristiane? Não tem aquele poder para fazer, porque ela é dominada, é escrava mesmo. Quer dizer, você que às vezes fala o que não devia para o seu marido, para sua esposa, depois você, puxa, não devia ter falado aquilo, agora você tem um problema no casamento, né? Você deu trela para uma outra pessoa, começou a conversar com uma outra pessoa e foi infiel. Você foi infiel à sua esposa, ao seu marido. Você não queria, você ama o seu marido, você ama a sua esposa, mas de repente você está lá, de conversinha com outra pessoa. Isso aí é o resultado do coração. Porque a pessoa que vive pelo coração, né? Você que vive... Olha, muita gente fala, o coração é tudo de bom coração. São pessoas que estão sempre cometendo erros na vida, porque o coração, ele trai a gente. Se a gente for fazer a vontade do coração, a gente não vai conseguir ser fiel a uma pessoa. A gente não vai conseguir fazer as coisas certas, ser justo. A gente vai fazer o que a situação pedir. E aí você vai ficar sempre cometendo os mesmos erros. Não há outra solução. Não há solução. Eu posso falar isso por experiência própria. Enquanto a pessoa não resolver o seu problema interior, ela não vai resolver o seu problema exterior. É o que está escrito na Bíblia, que aquele que teme ao Senhor é bem-aventurado, é feliz. Porque do trabalho de suas mãos colherás, feliz serás, e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, e os teus filhos como rebentos da oliveira. Quer dizer, Deus tem interesse que nós tenhamos uma família segura, feliz, para que as outras pessoas saibam que Ele existe, que Ele é o doador disso. Mas para que ela seja feliz, você que está nos assistindo nesse momento, para você ser feliz, minha amiga e meu caro amigo, primeiro você tem que resolver o seu problema interior. Você tem que resolver esse problema.
Esse coração que você tem aí, que o tem feito sentir dores atrozes, irrecuperáveis, esse coração é enganador. Está escrito isso, está na Bíblia, que o coração é enganador e cruel. Além de ser enganador, ele é cruel. Ele faz a pessoa ser sempre vítima, porque é a alma. Nós estamos falando de alma. O ser humano é feito espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Então, a alma, uma vez corrupta, enganadora, cruel, ela vai sentir vontade, vai incitar o espírito da pessoa a fazer coisas que não deveria, que não queria, que não são para o bem. E aí o corpo é quem vai sofrer. O corpo é que sofre. Você falou aí, Cristiano, de depressão. O que é a depressão? A depressão é o clamor, é o grito da alma, dizendo, me ajude, eu preciso de algo mais. E a pessoa não sabe como vai atender esse clamor da alma, que é o vazio. Então, por isso as pessoas se cortam, se mutilam, automutilação. Por quê? Porque a alma está gritando, pedindo socorro. Essa é a realidade. Bebem. E para que a alma possa ser saciada, possa resolver o problema da alma, é só a palavra de Deus. Tanto é que você deve estar me assistindo nesse momento, já deve ter tido essa experiência. Dá licença aqui um instantinho. Quantas vezes você chorou desesperadamente, aborrecida, desorientada, você estava aflita, ferida. Aí você pega a Bíblia e vai lá para o Salmo 91. Aí você lê o Salmo, você se acalma. Já reparou isso? Ou lê um trecho da Bíblia, você fica calma, você fica mais calmo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a água da vida. Quem bebe dela nutre a sua alma e a tem em controle do seu espírito, que é a sua cabeça. Quando a pessoa faz isso, quando ela entende essa química, que não é difícil, Renato, não é difícil, Cristiano. Quando a pessoa lê a Bíblia, a palavra de Deus, mesmo que ela não entenda quase nada ou zero, mas só por ler em submissão àquela palavra, o espírito daquela palavra faz a sua alma sossegar. Pelo menos naquele momento. Pelo menos naquele momento. Mas isso não resolve, que ela tem que mergulhar a sua alma, seu espírito na palavra, para que a palavra possa sustentar essa alma e poder ser dirigida, conduzida pela palavra de Deus, que é o Espírito Santo. A palavra é Espírito, Deus é Espírito, a palavra é Espírito. Você vê, quando você usa, dependendo da palavra, você pode matar uma pessoa ou dar vida a uma pessoa. Por exemplo, se a Cristiane fala para você, Renato, eu estou enjoado de você, não quero mais você. O que vai acontecer com você? Bem, pelo menos comigo eu posso dizer, se a Esther falar assim para mim, Edir, estou enjoado de você. Eu não vou morrer, porque eu tenho a minha fé e a minha fé pessoal. Eu vou sobreviver, mas vai me fazer uma falta desgraçada. Porque a gente já depende um do outro. Então, uma palavra você pode tirar a vida, ou desanimar uma pessoa, ou entristecer uma pessoa, como uma palavra pode trazer vida. Eu te perdoo. Isso. Eu te perdoo. Vamos começar de novo. Exatamente. Eu estou aqui, você me desculpa, me perdoe, me perdoe. Eu errei, eu falhei. Quer dizer, são palavras que mostram humildade e que acalmam a alma. Essa é a realidade, Renato. O problema das pessoas é a alma. É a alma, que é o coração, é o sentimento. Porque o coração
digamos, indomável. É indomável. O coração humano já nasce indomável. Isso eu tenho certeza. Mas quando ele está sujeito à fé na palavra de Deus, quer dizer, quando ele está sujeito ao Espírito, que tem a sua mente de acordo com a palavra de Deus, aí a alma sossega e ela sempre tem um alento. Se ela começa a entristecer, ela sabe onde buscar o socorro para aquele momento. Então, eu digo que as pessoas sofrem porque há falta de conhecimento. Não conhecimento científico ou teórico, o conhecimento da teologia, o conhecimento simplesmente desse mundo, mas o conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus. Quando ela lê a Bíblia, quando ela lê as Escrituras, ela ouve a voz de Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. Então, se a gente viver nesse relacionamento, é impossível a pessoa não ser feliz. Mesmo dentro, né? Do lado de fora tem lutas, guerras e problemas, mas dentro da pessoa há um conteúdo que fala assim, feliz da vida. Resolve o problema interior, como o senhor falava. O problema interior é resolvido, então do lado de fora é só questão de tempo, porque ela vai fazendo escolhas mais certas, mais acertadas, né? Ela vai sabendo lidar com os problemas, então vai se resolvendo os problemas do lado de fora. O problema maior é que as pessoas querem resolver os problemas do lado de fora, enquanto estão quebradas por dentro. Aí não adianta. Né? Nós temos a história de um casal que vai ilustrar muito bem isso, que é o Carlos e a Nalva. Você vai ver agora, por exemplo, eles são um exemplo clássico de pessoas que já vinham quebradas desde lá de trás, porque já nasceram em lares quebrados, né? Os pais estavam mal, então foram frutos desse lar conturbado, e aí começaram na vida já assim, quebrados. Aí você vai ver o que é a vida amorosa de uma pessoa que está quebrada por dentro. Veja só o que eles fizeram, consequência daquilo que foi plantado dentro deles. Só mau exemplo, já desde casa. Mas como foi que eles consertaram isso usando o que nós estamos falando aqui? Veja só a história deles, a gente já volta. Eu nunca tive referência de família. De segunda a quinta, a minha casa era um paraíso, era tranquilo. Ele levantava para trabalhar, minha mãe também ia trabalhar, voltava para casa, tudo tranquilo. Não tinha problema. Só que chegava a sexta-feira à noite. Aí a minha casa virava um verdadeiro inferno. Porque ele recebia, saía para as baladas na noite, chegava em casa de madrugada, com a roupa suja de botão, camisa rasgada, e eles começavam a brigar. Eu lembro que com 17 anos de idade, numa sexta-feira à noite, meu pai chegou em casa bêbado, e ele foi querer bater na minha mãe. Eu dei um pulo, acho que eu pulei uns 2 metros, e voei no pescoço dele. E comecei a enforcar ele. E eu falei para ele: você nunca mais vai bater na minha mãe. Você nunca mais vai relar na minha mãe. Porque eu te mato. E foi assim que eu cresci. Primeiro casamento. Eu casei para sair de casa. Eu casei para tentar ter uma vida diferente da que eu estava vivendo. E eu não sabia o que era ter ciúmes doentio. Até a minha esposa começar a mostrar o que era ciúmes doentio. E eu não fazia nada errado. Eu comecei a fazer para ela começar a reclamar com razão. Aí me separei da minha esposa, saí de casa e já fui viver com a outra. E foi o meu fundo de poço. Eu vivia com ela, mas eu vivia com ela uma vida de solteiro. Estava com ela, mas eu vivia no mundo. E foi essa vida que eu tive com essa pessoa. Durou 3 anos também. Separei dela. Como eu vivia uma vida de solteiro, vivia no mundo, eu já tinha uma outra pessoa. E eu conheci ela nas noitadas. Também foi um casamento que durou 3 anos. Quando eu saía com ela, mas eu já tinha outros, que eu trabalhava numa empresa, e nessa empresa tinha uma moça trabalhando lá, e eu fiz uma aposta com os meus amigos de trabalho que eu ia sair com ela. Ela engravidou.
Como ela engravidou, aí eu me separei e fui viver com ela. Aí já é o 4º casamento. Foi outro inferno na minha vida. Era um relacionamento horrível. Me separei dela. Nessa vida que eu vivi, nesses 4 relacionamentos, eu acabei fazendo o que o meu pai fazia com a minha mãe. Só que eu fui pior que ele. Ele foi marido de uma mulher só. E eu não. Eu fui marido de várias mulheres. Ele fez uma sofrer. Eu fiz 4 sofrer. Era tudo que eu não queria, mas foi tudo que eu acabei fazendo. Quando eu estava só e eu parava para pensar em tudo que eu fiz, eu até chorava. Tanto que chegou uma vez que eu tentei o suicídio. E um dia, eu estava andando na rua e eu ouvi falar de uma palestra. Palestra para a vida sentimental. E eu me despertei em querer saber que palestra era essa. Foi dentro dessa palestra que a minha vida se transformou. Que eu comecei a obedecer a direção que vinha, eu comecei a colocar em prática tudo que ali era passado. Eu senti uma paz porque ali eu entendi que não era eu. Existia algo maior que já veio do relacionamento dos meus pais, da minha infância, e que me acompanhou na minha vida e me fez ser o que eu era e agir da maneira que eu estava agindo. Teve uma caminhada em cima disso, que não foi uma palestra, 2 palestras, 3 palestras. Foram várias palestras, anos ali aprendendo de como ser um verdadeiro homem de caráter. Aí foi quando eu conheci a Nalva. Minha mãe trabalhava, meu pai também trabalhava, só que ele bebia muito, ele bebia demais, não respeitava minha mãe, então foi assim que eu cresci. Meu primeiro namorado, nós namoramos, noivamos, casamos e nós fomos morar numa outra cidade. Eu esperava, sabe, ter uma base de família, ser feliz, sabe, ter harmonia, conversa, sabe, ser uma pessoa normal. Aí mudando para uma outra cidade, eu achava que estava tudo bem e na realidade não estava. Não estava nada bem, porque aquilo que o meu pai fazia com a minha mãe estava acontecendo comigo. E eu andava na cidade e o pessoal ficava... Eu passava, o pessoal falava, sócia. Eu, muito inocente, eu não sabia o que era isso. Até que um dia a minha cunhada me chamou e me falou, olha... meu marido sai com uma funcionária e o seu sai com outra. Eu, oi? E ali acabou meu chão, acabou minha vida, acabou meu mundo. Aí eu dei um basta nessa situação. Só que o chão saiu dos meus pés. Eu me sentia um lixo. Eu me sentia impotente, um lixo. Eu achava que tudo aquilo que aconteceu era tudo culpa minha. Eu me fechei completamente. Eu achava que a felicidade existia sim, para as outras pessoas, mas para mim não. Que eu achava que eu havia nascido não para ser feliz, para ficar sozinha. Aí eu fui convidada para as palestras. Eu cheguei com esse vazio enorme dentro de mim e aí, na primeira palestra, eu já me senti uma paz que eu não tinha há anos na minha vida, eu não sabia o que era isso. E aqui eu encontrei essa paz, essa alegria de poder viver, que na realidade a minha vida era um preto e branco. E aqui não, quando eu cheguei nas palestras, eu senti essa paz, essa tranquilidade, então a minha vida começou a florir. Então, aquela Nalva que havia se fechado para o amor, conseguiu enxergar uma luz no fundo do túnel e ver que a felicidade existia para mim. Vim a várias palestras, me encontrando, colocando em prática, tirando todo esse peso que na realidade eu achava que a culpa era todinha minha. Então aquele fardo que eu carregava foi tirado e foi feita uma cura interior dentro de mim. Aí eu conheci o Carlos. Aí nós começamos a conversar e despertou, tanto nela quanto em mim, um sentimento diferente de tudo que nós já havíamos sentido na vida. Aí ele me contou a história dele,
né? Mas na realidade ele já estava curado interiormente. É assustador? É assustador. De 4 casamentos? Sim, mas ele já estava curado de tudo aquilo, né, que tinha passado na vida dele, aquela bagagem todinha que ele trouxe. E ali eu vi que aquilo ali tinha passado, ele já estava curado interiormente também. Então, nós começamos a namorar. Namoramos, noivamos, e aí nós casamos. E assim, tudo aquilo que eu busquei como família, que eu só conheço, só de ouvir falar de família, né? É o que a gente vive hoje. Nós vivemos um para o outro, nós nos dedicamos um para o outro, e hoje eu posso falar que a minha casa é um pedacinho do céu. Tem paz, tem harmonia, tem união, tem respeito, tem comprometimento, tem dedicação, tem empenho. Tudo que eu faço pensando nela. Foi isso que a palestra me proporcionou. Então, aqueles traumas que eu tinha, né? Que eu carregava aquele fardo, não ficou tudo no passado. Hoje não existe mais, né? Hoje eu sei o que é um casamento de verdade. Quer dizer, tinham tudo para ser 2 pessoas amargas, infelizes, dizendo casamento é furada, não acredito mais no amor, como eram antes, mas hoje estão aí juntos há 17 anos. Isso realmente é reconstrução, né? 17 anos. 17 anos juntos agora. Pois é, poderia ser 40, 50 anos, né? Se tivessem conhecido a palestra, né? Naquela altura, né? A palavra, né? A palestra é a palavra. Vocês passam para as pessoas aquilo que Deus tem lhes dado. É isso que importa. Toda a palestra é feita, sustentada na palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus, só em ouvir, não custa nada, não tem que pagar, só em ouvir, o coração já começa a sossegar. Porque eles se alimentam de palavra. O coração, quer dizer, a alma vive da palavra. Assim como o corpo vive de carne e etc, peixe, etc, a alma só vive de palavra. Só a palavra. Se ela ouve a palavra do mundo, se ela ouve palavra, como o caso desse senhor, a palavra do pai, da mãe, que brigavam, etc., então ele vai crescer, ele vai desenvolver o mal dentro de si. Mas a partir do momento que ele passou a ouvir a palavra de Deus, a vida dele mudou. E o mesmo aconteceu com ela. E é o que tem acontecido. E você que tem sofrido, gemido por causa do amor, porque, olha, realmente é duro, é dose. Eu sei o que é ser solitário, abandonado, quer dizer, abandonado assim, espiritualmente, na alma, né? A alma ferida, a alma caída, prostrada, você não tem lugar para ir, não tinha conforto em lugar nenhum. Eu pegava o carro, saía passeando, enfim, eu não sabia, perdido, completamente perdido. Até que eu conheci a fé, que veio resolver o problema da minha alma. Pronto, acabou. A palavra certa, né, leva aos pensamentos certos, às escolhas certas, resolve a vida. Foi uma palavra que mudou o nosso casamento, né? Uma palavra que a Cristiane falou para mim, eu quero me separar de você, aquela palavra me revoltou. Né? Como o senhor falou, uma palavra mata. Quando ela falou para mim que queria separar, eu me revoltei, porque eu não queria, porque eu vi o filme dos meus pais novamente acontecendo no meu casamento. Então eu me revoltei contra aquilo, e você tem que ter cuidado com isso, porque talvez dentro do seu casamento você amaldiçoa o teu casamento todos os dias, ameaçando a tua esposa, ó, eu vou embora, ameaçando o teu marido, ó, vou embora, né? Ah, vai mesmo e tal. Quer dizer, vocês ficam trocando essas palavras de morte, aí depois você se pergunta, por que o meu casamento está um velório? Por que o meu quarto é como um velório, não tem vida, não tem harmonia, não tem alegria nenhuma no meu casamento? Porque só sai morte da sua boca. E às vezes, Renato, só sai morte da boca dessa pessoa porque é só isso que ela tem disponível. Porque o que mais tem hoje são conselhos desse nível, né? Ah, faz também, se vinga dele também, vai lá e curte, pega todos também, vai pra balada, vai lá, se vinga dele.
trai ele também. Então, as pessoas hoje, o mundo hoje, o que tem mais são palavras, palavras de morte. De morte. Então, você acaba também reproduzindo isso em casa, você acaba falando palavras de morte em casa também. Agora, se você começar a se encher de palavras de vida, aí você vai conseguir, porque muita gente tem essa teoria, não, eu sei que tudo é no diálogo, né? Relacionamento bom se resolve no diálogo, mas a pessoa não consegue colocar isso na prática, ela não consegue dialogar com o marido. Por quê? Porque você não tem isso dentro de você, por dentro você está cheio de amargura, você é uma mulher magoada, você está ferida, você precisa se curar. Você precisa de cura, porque enquanto você estiver aí cheio de mágoa, cheio de raiva, por tudo que aconteceu, o que vai sair da sua boca é raiva, é ódio, é mágoa. Basta ela se ouvir, né? Quando você está sozinho com seus pensamentos, o que você pensa? Você pensa, não tem mais jeito, eu vou embora dessa casa, isso não vai durar. É isso que você pensa. O que vai sair da sua boca? A boca fala do que está cheio o coração. O coração está cheio de mágoa, rancor. Então, você precisa mudar aqui dentro. É a reconstrução do seu interior, é a cura do problema interior. Aí você vai poder ter cabeça para resolver o problema do lado de fora. A palestra é isso. Essa é a solução que nós estamos apresentando para você, gratuita. Você não precisa pagar um curso, sabe? Viajar. Você tem que fazer somente colocar em prática aquilo que a palavra que dá vida vai ser dita para você. Por exemplo, esse livro aqui, Casamento Blindado. Casamento blindado. Casamento e tem um namoro também. Então, mas o casamento só vem primeiro com o namoro. Então, namoro blindado. Aprenda. Você tem que aprender. Você aprende. Você acredita em tantas coisas. Eu lembro, rapaz, que eu, garoto, eu lia horóscopo. Sabe? Horóscopos. Então, eu pegava um horóscopo de uma revista, dizia assim, ó, hoje o seu dia é assim e o seu número é 10. Pô, legal. Pegava outra revista para ler também o horóscopo, ó, hoje o seu dia não vai ser muito bom. O número é 25. Pô, que isso, rapaz? Eu era refém de horóscopo, eu não ia na bola de cristal, nem consultava sobre a minha vida amorosa com ninguém. Mas eu procurava nos jornais, os jornais trazem essas notícias. E é o que mais vende, são essas notícias. As pessoas acreditam nisso, mas não acreditam na palavra de Deus. Ora, bola, como é que quer ser feliz? Não tem como. Usa a sua cabeça, minha amiga, meu amigo. A sua vida depende aqui, ó, da sua cabeça. Você quer formar-se, você entra numa universidade, você vai estudar. Você quer ser um médico, você vai estudar para médico. Você vai estudar o quê? Palavras da medicina, da ciência. Você quer ser qualquer profissão, você tem que estudar. Para você que quer uma vida, um casamento, constituir um lar, onde você encontra um pedacinho do céu, porque do lado de fora é briga, é inveja, é uma briga, é um conflito imenso do lado de fora, mas dentro da nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. Para você ter esse pedacinho do céu dentro da sua casa, no seu casamento, para que os seus filhos venham se espelhar em você, você tem que procurar saber como resolver o problema interior. Não pensa você que, se eu casar eu vou ser feliz. Vai ser feliz uma hora. Desculpa lá a expressão. Vai ser feliz. Se você é infeliz, se você quer ser feliz é porque você é infeliz. E se você é infeliz, vai fazer quem feliz? Não é? É ou não é? Porque outros também estão buscando. Aí eu quero ser feliz, vou casar com ela, também quero ser feliz. Mas todos os dois são infelizes. Dois infelizes são... multiplica a infelicidade. Que desgraçada é essa sociedade. Aí vem a criança também agora... eu vou ter um filho para segurar o marido. Vai segurar nada, vai segurar o quê? Segura nada. O que acontece é o seguinte, a pessoa tem que entender que se ela quer o meu conselho, e eu sou casado há 51 anos, eu posso falar isso para você, eu tenho autoridade
autoridade para falar sobre casamento. E a filha está aqui do lado e pode testemunhar que ele tem autoridade, porque tem gente casada há muitos anos, mas é casamento de fachada, né? Mas nós temos autoridade para falar o que estamos falando, para ajudar você, minha amiga, meu amigo. Usa sua inteligência, usa sua razão. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé. Fé é uma ação. Fé é você estar em contato com o Criador. E o Criador dirige, conduz a sua mente, o seu intelecto para fazer a escolha certa, para que você então venha colher os frutos dessa escolha certa. Não tenha dúvida disso. Faça a escolha certa, mas para você fazer a escolha certa, você tem que aprender. Então, tem aí o namoro blindado, tem o casamento blindado. Você pode resolver. Se o seu casamento está indo à falência, você pode resolver o seu problema de casamento. Você sabia disso? Eu duvido que alguém possa lhe ajudar a resolver o seu problema se não for começar por você, dentro de você. Se não resolver primeiro dentro de você, não vai resolver o seu problema de casamento. Você pode, por exemplo, se você quer resolver o problema, não dependa dele, nem dependa dela. Vá sozinho, vá buscar sozinho, vá procurar saber como construir essa construção que você está dando, essa série de construção, né? Como a reconstrução do eu, exatamente. O senhor falou, vá sozinha. A Sabrina Salles está dizendo aqui no Facebook, ela diz assim, olha, meu marido está mais de 10 dias fora de casa, não sei o que fazer, estou lutando pelo meu casamento. Eu te pergunto, Sabrina, lutando como? Provavelmente você está dizendo que está lutando porque você fica ligando para ele, você fica chorando, você fica esperando que ele venha mudar, que venha colocar a mão na consciência, que vocês são uma família, tem que pensar nos filhos. Isso não é lutar. Você tem que lutar unindo as forças com Deus. Ter sabedoria para fazer isso. Então, nós convidamos você, quer você queira vir junto com o seu cônjuge, você quer vir com a sua esposa, quer vir com o seu marido, se vocês dizem assim, olha, vamos dar a última chance para o nosso casamento, eu garanto a você que vai ser a última, vocês não vão precisar de mais uma, não. Esta vai ser a última chance e vai ser aquela que vai resolver o seu casamento. Vocês podem vir, ou se você está sozinho, sozinha, você vai passar a lutar não mais sozinho. Você vai lutar com quem criou o casamento, quem odeia o divórcio. Ele vai te dar a luz para você vencer esse problema. Então, nós estamos fazendo este curso da reconstrução do eu, que começou agora às quintas-feiras, e você vai aprender como fazer isso. Nós convidamos você para estar aqui no Templo de Salomão às 8 horas da noite. É gratuito, basta você vir, mas chegue a hora, chegue cedo, 8 horas da noite, e venha com a mente aberta, o coração aberto para ouvir a palavra e colocar em prática. Porque é você, como bem disse o bispo, quem vai resolver o seu problema não somos nós, não é Cristiano e Renato. É você que vai resolver. Nós vamos te dar as ferramentas, as palavras, que você colocando em prática vai resolver a sua vida. Se você quer mais informações, tem pergunta, tem dúvida, liga agora. Tem o telefone aí, o SOS Relacionamento, à sua disposição pelo 11 3573 3535. Pode ligar agora e falar, fazer a pergunta que você quiser fazer, nós vamos te ouvir e vamos te ajudar. É nesta quinta, 8 da noite. Bom, então. Um minuto. Um minuto para falar. Bem, eu falei o que tinha que falar. Eu não posso falar mais por quê? Porque eu fico irritado, rapaz. Eu fico nervoso. Porque a gente sabe que você tem condições, você pode ajudar a pessoa, mas a pessoa ela tem que fazer alguma coisa para poder receber essa ajuda, ela tem que buscar essa ajuda. E essa é a nossa postura aqui. Se você quiser ajuda, então quinta-feira é a reunião especial só para a pessoa resolver o problema do coração. E Deus abençoe a você, que Ele dê essa direção para você e força para você começar bem, resolvendo primeiro o seu problema. Deus abençoe a vocês. E nós vamos ficando por aqui, né, Renato? E até quinta-feira ou sábado que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.